Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica, quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo do nosso Eu do Futuro. Hoje eu quero falar 5 coisas que nós temos no nosso dia a dia, que nos bombardeiam também durante o nosso dia a dia e que fazem com que a gente não enxergue as oportunidades que o teu Eu do Futuro está enviando, que o teu objetivo está te encaminhando. Porque é disso que se trata. Quando você ativa o seu Eu do Futuro, quando você chega lá à noite, vai descansar, e você pensa, e você pede aquilo que você precisa pedir, você foca naquilo, você faz como deve fazer, tudo que deve fazer para que, após 40 dias, esse resultado venha, porque é mais ou menos assim que funciona. Entenda que o processo, isso aqui é um processo, tem a contraparte vem. Só que existem coisas que você faz todos os dias que te levam a negar as oportunidades que estão à sua frente. Então, eu vou começar pela primeira. Viés de confirmação. Os vieses nada mais são do que atalhos neurais, mentais, né? Que fazem com que a gente tenha que lidar com informação de uma forma muito mais rápida, porém distorcida, não tão precisa. Você termina julgando, você termina sendo levado ao erro. Por quê? Como é que funciona? O nosso cérebro, ele gosta de predizer. O tempo inteiro ele está fazendo isso. Ele vai entender a cena e ele, obviamente, vai nos trazer um resultado prévio. Sempre fazemos isso. Então, por exemplo, quando você senta para assistir um filme, você começa a assistir o filme e você chega e diz assim: eu já sei o que aconteceu, eu já sei até como é que vai terminar. Por quê? Porque o teu cérebro, ele já usou disso em outros filmes, entendeu uma semelhança no que aconteceu e aí você, obviamente, trouxe um desfecho que muitas vezes não é o desfecho que você pensou. Quantas e quantas vezes? Quem nunca fez isso? Pois é. E quem faz isso é esse viés, esse atalho. O atalho pensa da seguinte maneira, vamos dizer assim, pensa assim: eu já vi esse filme, então vai ser assim que vai terminar. E com o que você pensa, principalmente a respeito de você mesmo, acontece exatamente a mesma coisa. Se você não se acha capaz para fazer um trabalho, se você acha que você está devendo, se você acha que é uma pessoa que não vai dar pé para alguma coisa, é isso que vai terminar acontecendo. Porque o teu córtex pré-frontal, especificamente o medial e o hipocampo, que traz a memória, eles trabalham juntos e fazem com que essas informações que você está dizendo para si batam com aquilo que você sempre falou a vida inteira, com aquele preâmbulo, com aquele mantra: é porque eu não presto para nada, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. Você falando tudo isso, você está programando o teu cérebro para fazer exatamente isso. Então, o viés nada mais é do que aquele atalho que você diz: opa, eu já escutei isso, então se ela está falando isso, ela não vai conseguir. E aí você não consegue. Então, quando você atribui força a esse processo, obviamente você cria redes neurais e aquilo fica fixo em você. E, obviamente, quando você for fazer alguma atividade, você vai trazer automaticamente essa ladainha. Vocês entendem? Então, muitas vezes, aquele eu do futuro que está lá na frente, que conseguiu, que é uma outra pessoa diferente do que você é agora, ele está enviando sinais para você, oportunidades, e você simplesmente nem vê. Por quê? Porque você insiste nesse viés de confirmação. Bom, o segundo tópico nos traz aquela questão de você querer controlar tudo. O desejo pelo controle. O ser humano entende controle como segurança. Isso é inconsciente. Você não faz porque você é uma pessoa que quer... eu não sou controladora, Selva. Eu não sou centralizadora, controladora. Imagina. Não é você, é o seu cérebro. Você traz isso de maneira biológica. Esse cérebro biológico que traz isso lá de trás dos seus ancestrais, lá de trás dos homens das cavernas, ainda está você aqui com você. Então... o que termina acontecendo? Quando você vê que tem alguma coisa fora do lugar, que está ameaçando o controle daquilo que você acredita ser o mais efetivo, porque muitas vezes a gente acredita que a gente tem o controle, muitas vezes não, sempre, A gente não tem controle de nada, Mas a gente acredita que tem o controle diante de uma determinada situação, quando na verdade não é assim. Porém, pelo fato de a gente acreditar que é assim, o assim, ele tem que permanecer assim. Porque se mudar alguma coisa, simplesmente você espana. E não é você por você. É a tua amígdala. Ela ativa aquele
alerta e aí você obviamente tende a ter medo. E quais são as ações, quais são os comportamentos? Luta, fuga, congelamento. Qualquer um desses três. Quando a sua amígdala está hiperativada, que é a partezinha do seu cérebro que fica cuidado, 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 né? Trazendo esse alerta. Quando tem alguma coisa fora do controle, você inconscientemente entra em pânico. E o que termina acontecendo com isso? Você não dá força para a tua parte pensante, para o teu córtex, que é a parte pensante, o nosso Einstein, que pensa, que entende qual é a melhor tomada de decisão, que entende qual é a melhor emoção, ele regula a emoção, que entende também que agir por impulso não é legal. Então, quando você hiperativa esse alerta, que fica piscando assim, a informação não chega no córtex. E aí você termina metendo o pé pelas mãos, ok? Ela sequestra essa informação e não deixa, obviamente, chegar onde deve chegar para que você faça a coisa muito mais pensada. É como se fosse uma reação. Você reage. E a gente muito opera nessa, quase o dia inteiro. Certo? O item 3, tanto o item 3 quanto o item 4, que também colaboram, de certa maneira, para que a gente não escute o nosso eu do futuro ou que a gente não veja as oportunidades, eles são lá do... Vamos dizer assim, um é consequência do outro, mas eu vou colocar eles como sendo cada um lado de uma moeda. Nós temos aí o perfeccionismo e nós temos, por outro lado, a procrastinação. A procrastinação nada mais é do que uma consequência desse perfeccionismo. Junto com o controle, a gente precisa que tudo esteja perfeito. Isso é tudo na nossa cabeça, né? A gente faz um roteiro, um itinerário para que tudo isso ande conforme a gente quer. E quando a gente sente que está faltando alguma coisa, que a gente não está pronto para lidar com alguma coisa, o que a gente faz? A gente foge, a gente procrastina. Por quê? De novo, o mesmo caminho do controle, do item anterior. Porque o perfeccionista, ele quer ter controle de tudo aquilo, quer que tudo funcione de forma bem certinha, né? E quanto mais perfeito, melhor. Só que a perfeição não existe. Nós vivemos num mundo imperfeito, num universo perfeitamente imperfeito. Então, essa questão de eu quero ser perfeito, eu vou somente publicar alguma coisa quando estiver perfeito, eu vou fazer uma atividade quando estiver perfeito, eu vou estudar tal coisa quando eu achar que está na hora, que muitas vezes a hora já passou, tá? Sendo sincera. Mas a gente tem esse pensamento de que ainda não chegou o momento, porque ainda falta alguma coisa. O perfeccionista, na verdade, ele tende a procrastinar por conta de que ainda está faltando alguma coisa. E muitas vezes, nessa espera, você simplesmente deixa muitas coisas passarem à frente e perdendo, obviamente, o quê? As oportunidades que vêm do teu futuro. Quantas e quantas vezes eu não atendi pessoas que falaram isso para mim? Eu não me achava o suficiente. E não era que as outras pessoas não achavam. A pessoa não se achava. E não havia um motivo, uma razão óbvia, um fato que justificasse. Simplesmente era uma crença, era um pensamento, um padrão de comportamento, né? Vire isso, a gente tem a síndrome do impostor. Por último, não menos importante de todos esses itens, nós temos a armadilha da comparação. A gente vê muito isso nas redes sociais. Mas, na verdade, não foi somente nas redes sociais. É que com as redes sociais isso se alastrou mais. Ficou mais evidente. Porque, na verdade, o ser humano, ele precisa de uma referência. E ter uma referência é muito bom. É muito bom você ler um livro e você dizer assim, olha, esse autor é fantástico. Ou então você ter um mentor e dizer assim, olha, esta mentora realmente faz bem para mim. Eu consigo trilhar o meu caminho, eu me sinto seguro. Uma coisa é essa. Outra coisa é você querer, em disparado, ter a vida de uma outra pessoa. Então, a pessoa, na verdade, que se compara, ela tende a achar injusto o que ela tem em contrapartida com o que os outros têm. É como se fosse, não chega a ser uma inveja. Muito pelo contrário, porque a pessoa que é invejosa, ela vai querer aquilo e vai se sentir bem quando a pessoa não conseguir o que está buscando. Ela vai ter essa satisfação. Agora, a pessoa que se compara, muito pelo contrário, ele tende, de novo, a se achar menos do que a outra parte e tende a deixar as coisas de lado.
E o que acontece? O estriado ventral, que é uma parte do circuito de recompensa, nós temos uma parte no nosso cérebro que trabalha quando a gente se sente bem, quando a gente se sente recompensado. Então, por exemplo, eu vou assistir um vídeo, eu vou jogar um joguinho, eu termino de ler um livro, eu faço alguma coisa que me traz dopamina, que me traz essa sensação, ufa, consegui, né? Então, quando você se sente menos, quando você se compara, o que termina acontecendo? Ao invés deste circuito de recompensa liberar dopamina para você se sentir motivado, muito pelo contrário, ele ativa circuitos de escassez, de falta e de frustração perante aquilo que você quer e que o outro tem e que você não tem. Assim sendo, quando você se sente assim, você fica com autoestima baixa, você não faz o que você deve fazer ou simplesmente deixa a oportunidade passar por conta disso, porque você também não se sente capaz como outra pessoa de fato é, ok? Então, fique atenta a essas condições, porque muitas vezes são padrões de comportamento. É a forma como você se vê, é a forma como você pensa, principalmente sobre você. No caso da comparação, você tende a ver no outro a perfeição. Você tende a ver que o outro tem o controle. E você termina confirmando isso, ok? Então, essa questão da comparação são todos eles juntos. Muito cuidado, porque as redes sociais, elas trazem tudo o que pode haver de belo, porém, nem sempre esse belo é verdade, ok? Então, escute, sinta, perceba. E se tem alguma coisa te incomodando, deixa o lado mais racional tentar entender se realmente isso faz ou não faz sentido para aquilo que você se propõe lá no seu futuro. Por exemplo, o que você não está querendo enxergar? Essa é a primeira questão. Qual crença você insiste em confirmar, mesmo sabendo que está errado ou que aquilo não te serve mais? Onde você ainda tenta controlar o que já não é mais controlável? Você está indo para a perfeição ou você está fugindo, procrastinando o que deve ser feito por conta disso? E por último, até quando você vai ficar gastando energia se comparando com os outros e não fazendo o que você tem que fazer? Pense bem nisso, ok? E se você gostou deste vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito e, obviamente, se você quiser saber sobre todos esses processos e muito mais para otimizar o teu futuro, link da Jornada Sensorium aqui embaixo. Bora então? Grande beijo no coração e a gente volta a se ver no próximo vídeo. Aloha! Até mais!